último episódio, falamos sobre a história do voto feminino em países da África e Ásia. Neste episódio, discutiremos mais sobre a conquista, desta vez nas Américas. Episódio México e Argentina. As primeiras eleições federais no México ocorreram em 1824, com a eleição do primeiro presidente da República, Guadalupe Victoria. O direito ao voto era restrito a homens, chefes de família que soubessem ler e escrever, possuíssem bens e tivessem solvência financeira. Somente com a Constituição de 1857 foi estabelecido o sufrágio universal masculino, eliminando a exigência de alfabetização para o voto. Durante o século XIX, na América Latina, as mulheres eram oprimidas tanto na vida pública quanto privada. Em certo momento, surgiu entre elas o desejo de participação na sociedade, influenciadas pelo movimento feminista europeu e estadunidense. Dessa forma, no final do governo de Porfírio Dias, as mulheres mexicanas começaram a se organizar politicamente, buscando maior participação nos assuntos públicos, incluindo o direito ao voto. Esse movimento sufragista caracterizou-se pela formação de organizações femininas em prol do voto, com a publicação de diversos materiais que questionavam a exclusão das mulheres nas eleições. A primeira publicação com essa finalidade foi a Violetas de Anahuac, fundada e dirigida pela escritora Laureana Wright, em 1884. Durante a Revolução Mexicana, até 1917, as mulheres tiveram uma participação significativa, ainda que pouco destacada pela história oficial. A luta pelo direito ao voto também estava presente, e teve um ponto alto em janeiro de 1916, com o primeiro Congresso Feminista de Yucatán, onde foram discutidos temas como a educação, papéis de gênero e prostituição. Nesse mesmo ano, as mexicanas realizaram o segundo congresso, a qual Ermila Galindo, uma grande escritora da época, enviou uma petição reivindicando o direito ao voto para as mulheres, uma vez que em 1917 seria votada uma nova Constituição. A petição foi ignorada pelos parlamentares, que alegaram que política não era coisa para mulher, e que elas deveriam ser restritas às tarefas domésticas, evidenciando uma sociedade patriarcal. No governo de Lázaro Cárdenas, houve a expectativa de que o voto feminino fosse aprovado. No entanto, o processo legislativo paralisou a iniciativa, alegando que não era o momento político adequado. O Partido da Ação Nacional, PAN, por exemplo, argumentou que não havia necessidade de as mulheres votarem, pois já eram representadas por pais e maridos. A mobilização pelo direito ao voto feminino só retornou em 1940, durante o governo do presidente Miguel Alemán, que apresentou ao Congresso uma proposta de lei garantindo o direito ao voto para as mulheres nas eleições municipais. A reforma do artigo número 115 da Constituição foi publicada no Diário Oficial em fevereiro de 1947. Em 6 de abril de 1952, mais de 20 mil mulheres protestaram no Parque 18 de Março, na Cidade do México, exigindo que o presidente Adolfo Ruiz cumprisse sua promessa de garantir o direito ao voto feminino. Após assumir a presidência, Cortines finalmente cumpriu sua promessa. Em 17 de outubro de 1953, o direito ao voto feminino foi reconhecido, sendo exercido pela primeira vez em 55. Nesse momento histórico, o movimento feminista era composto majoritariamente por mulheres da elite econômica e cultural, que, após estudarem no exterior, começaram a organizar-se em prol do sufrágio. Após essa conquista, o movimento feminista no México permaneceu sem grandes mudanças até os anos 70, quando surgiu o neofeminismo, com pautas como a maternidade voluntária, a descriminalização do aborto e o combate à violência doméstica. Esses temas eram levantados por pequenos grupos de militantes independentes de partidos, sindicatos e instituições. Um exemplo foi a Frente Nacional pela Libertação e Direito das Mulheres, de 79. Assim, uma ação significativa do grupo foi o projeto de lei da maternidade voluntária, encaminhado ao parlamento, mas arquivado devido à forte oposição da direita política e da igreja. Nos anos 80, o feminismo mexicano entrou em uma nova fase, o feminismo popular, com a incorporação de mulheres de diferentes setores, como trabalhadoras urbanas e rurais, sindicalistas e militantes de diversos movimentos sociais. Elas se organizaram em encontros nacionais, como o primeiro Encontro Nacional de Mulheres de Setores Populares do México, em 1980, e participaram de encontros internacionais, como o primeiro Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, em 81, na Colômbia, seguindo por edições no Peru, Brasil e México.
Também na década de 80, as mulheres indígenas começaram a aproximar-se do movimento, incentivadas por ONGs que ofereciam apoio às suas necessidades. Essa aproximação inicialmente beneficiou ambas as partes, fortalecendo as visibilidades das questões feministas. No final da década, as religiosas apoiaram as indígenas, criando a área das mulheres na Diocese de São Cristóvão, em Chiapas, que, mais tarde, fundou a Coordenadoria Diocesana das Mulheres, CODIMUGE, um dos principais espaços de organização para as indígenas. Apesar dessa colaboração inicial, surgiram conflitos entre as feministas urbanas e indígenas, pois as estratégias e crenças das chiapanecas diferiam das feministas mexicanas. Com o tempo, as mexicanas tentavam impor suas abordagens, o que as indígenas compararam ao modelo imperialista, pois aplicavam conhecimento sem considerar as diferenças culturais. Em 1990, surgiu a profissionalização do feminismo, com a criação de ONGs que ofereciam serviços de apoio à mulher. O período também trouxe conquistas, como a aprovação de leis de proteção à mulher. No final do milênio, houve um marco importante com a entrada das mulheres feministas na política, incluindo nos partidos, com destaque para o grupo Diversa. No mesmo período, as mulheres indígenas zapatistas promoveram um novo tipo de feminismo, baseado em ideias de autonomia e assembleias coletivas. Esse feminismo indígena combinava as demandas de gênero com a identidade cultural e rejeitava associações com partidos políticos e o Estado. Tal visão buscava relações mais horizontais na comunidade. O conceito de feminismo indígena surgiu nos anos 90, com estudiosos como Milan, Hernández Castilho e Sierra. As mulheres zapatistas mobilizaram-se a partir da Lei Revolucionária das Mulheres, que integrava questões de gênero com identidade étnica. Algumas indígenas, no entanto, não se identificaram com o feminismo, temendo que esse movimento pudesse distanciá-las de suas raízes. Assim, filósofas como Gladys Elizabeth Tsutsu e Judith Bautista Pérez têm trabalhado para criar um espaço de compreensão entre as indígenas e o feminismo. Enfim, quando as indígenas zapatistas aderem ao feminismo, seu objetivo é fortalecer sua cultura e promover um compromisso comunitário, integrando homens e mulheres em uma luta conjunta contra o patriarcado. Nos últimos anos houveram avanços significativos, como a Lei de Paridade de Gênero de 2014, que exigiu a paridade entre homens e mulheres nos partidos políticos, e a Reforma Constitucional de 2019, que estendeu a paridade de gênero aos 3 poderes. Até as eleições de 2009, as mulheres representavam 27,8% da Câmara do México. Após o escândalo das Juanitas, no qual mulheres eleitas cederam seus cargos a homens suplentes, a Rede de Mulheres no Plural, RMP, levou a questão ao Tribunal Eleitoral, resultando na regulamentação da representatividade feminina. Em 2024, Claudia Sheinbaum foi eleita a primeira presidente do México com 60% dos votos, representando um marco histórico e consolidando o avanço do movimento feminista no país. A Argentina. A Argentina começou a ser colonizada pela Espanha por volta dos anos 1500. Curiosamente, seu nome vem do latim argentum, que significa prata, uma referência ao rio que atravessa o país. A colonização durou cerca de 300 anos, até que em 1816 o país conquistou sua independência após a Revolução de Maio. Em seguida, em 1853, foi proclamada a primeira Constituição, que ao longo dos anos sofreu apenas 7 alterações, sendo a última em 1994. O primeiro grande defensor do voto universal e livre na Argentina foi o diplomata Sáenz Peña, eleito em 1910. Até então, o país utilizava o sistema de sufrágio censitário. Em 1912, com a famosa Lei Sáenz Peña, foi introduzido o voto universal, que se tornou obrigatório para todos os homens argentinos com mais de 18 anos. A primeira eleição com esse novo sistema ocorreu em 1916, elegendo Hipólito Yrigoyen, marcando o início da era da União Cívica Radical no governo, que durou até 1930. Vale ressaltar que no início do século XX, a Argentina se destacava como um dos países mais prósperos da América Latina. A taxa de analfabetismo era baixa, a classe média estava em ascensão e a participação da classe trabalhadora representava cerca de 50% do PIB.
A União Cívica Radical, durante seus anos no poder, focou na luta contra a elite latifundiária, no fortalecimento do federalismo e na valorização da classe trabalhadora. Esse período também viu uma intensa migração europeia, que trouxe impactos profundos e duradouros na política e economia do país. No entanto, em 1930, o primeiro golpe de Estado da Argentina, liderado pelo general Uriburu, interrompeu esse progresso. Embora breve, seu governo foi marcado por denúncias de corrupção e pelo assassinato de um senador no próprio Senado. Esse golpe foi o primeiro de 7 até 1976, e uma característica comum desses eventos é que os militares não buscavam permanecer no poder de forma indefinida, mas sim evitar o crescimento de movimentos populares que ameaçavam a elite latifundiária. Entre 1932 e 1943, o país viveu o que ficou conhecido como a Década Infame, marcada por fraudes eleitorais e repressão, mas também por um forte processo de industrialização. Foi nesse contexto que o setor industrial superou o agrícola pela primeira vez. Após esse período turbulento, em 1943, surge uma das figuras mais icônicas da história da Argentina, Juan Domingo Perón. Apoiado pelos trabalhadores e partidos de esquerda, ele venceu as eleições e, ao lado de sua esposa, Evita Perón, transformou o país. Sob seu governo, a Argentina viveu um período de grande crescimento, com políticas voltadas para a educação, industrialização e direitos trabalhistas. A economia prosperou a ponto de a Argentina se tornar credora de países ao redor do mundo no pós-guerra. Evita desempenhou um papel fundamental nesse processo. Ela não apenas lutou pelos direitos das mulheres, mas também pelos mais vulneráveis. Em 1947, graças a ela, foi aprovada a Lei do Sufrágio Feminino, e em 1951, as mulheres votaram pela primeira vez na Argentina. Além disso, fundou o Partido Peronista Feminino, deixando um legado que ainda reverbera no país. Perón foi reeleito, mas, sem Evita, enfrentou desafios significativos. Seu governo, no entanto, continuou a promover políticas públicas voltadas para a saúde, educação e igualdade jurídica entre homens e mulheres. Em 1955, sob pressão militar, ele renunciou e se exilou na Espanha, mas saiu do país com um grande apoio popular. O golpe de 1955 deu início a um período sombrio. Durante a ditadura militar, de 1976 a 1983, milhares de argentinos desapareceram ou foram mortos, e o governo enfrentou fracassos econômicos e crescente oposição popular. A repressão atingiu níveis extremos e o movimento das Mães da Praça de Maio emergiu como um símbolo de resistência. Em 1982, na tentativa de recuperar popularidade, o governo militar entrou em guerra com a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, o que resultou em um desastre militar. Em 1983, a democracia voltou com a eleição de Raúl Alfonsín, que teve a difícil missão de reconstruir o país. No entanto, as promessas de justiça para as vítimas da ditadura foram frustradas com a aprovação da Lei de Ponto Final, que concedeu anistia aos militares. Em 2003, Néstor Kirchner foi eleito e trouxe uma nova era para a Argentina. Em 2003, Néstor Kirchner foi eleito e trouxe uma nova era para a Argentina. Ele revogou a Lei de Ponto Final e impulsionou julgamentos contra os responsáveis pelos crimes da ditadura. Sua esposa, Cristina Kirchner, sucedeu-o e manteve um governo focado em direitos sociais, apesar das denúncias de corrupção. Sua esposa, Cristina Kirchner, sucedeu-o e manteve um governo focado em direitos sociais, apesar das denúncias de corrupção. Em 2023, a eleição de Javier Milei, uma figura ultraliberal e da extrema-direita, trouxe novas polêmicas. Seu governo começou com medidas controversas, como o fechamento do Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade, o que gerou uma onda de protestos. A Argentina agora enfrenta um cenário de instabilidade social e econômica, marcado por uma hiperinflação e crescente descontentamento popular. Por fim, vale mencionar que, em Buenos Aires, no famoso bairro de Puerto Madero, todas as ruas e praças têm nomes de mulheres importantes da história argentina, como a médica Julieta Lanteri, que em 1911 foi a primeira mulher a votar no país, desafiando a lei.